Aleluia, obrigado, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode repetir comigo isso? Diga: bondade e misericórdia. Diga: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Diga: certamente. Certamente. Diga: certamente. Agora convicção. Diga: certamente. Diga: me seguirão todos os dias. Obrigado, Pai. Levanta tuas mãos e agradece ao Senhor por essa bondade te seguindo. Você não fica atrás da bondade do Senhor, você não fica atrás da misericórdia dele. A Bíblia diz que bondade e misericórdia é certo que nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Ei, Deus hoje, Ele não parou de te fazer se a bondade e a misericórdia te seguir. A Bíblia diz que é todo dia. Foi ontem, foi antes de ontem, foi hoje e será amanhã. A bondade e a misericórdia do Senhor sempre estará atrás de nós. Obrigado, Pai. Você pode glorificar o Senhor por isso. Você sabe o que é a bondade e a misericórdia? É seguindo, é a pessoa andando e a bondade e a misericórdia de Deus seguindo. É você andando, fazendo alguma coisa e a bondade te seguindo, te abençoando, preparando coisas a teu favor. Aleluia! Então dá um glória a Deus, irmãos. Seja grato por isso, esteja confiante, esteja firme no propósito que Deus te chamou, porque a bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Não tenha medo de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque a Bíblia te garante que a bondade e a misericórdia vai te seguir e você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Não tem doença, não tem enfermidade, dores, contrariações de alguém, desânimo, traições que vai te separar, que vai te deixar frio para que você congregue. Depende de você. Diga: depende de mim. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez isso aqui, ó. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Ei! Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Obrigado, Pai. Eu sei que seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro, Pai, o teu mover do teu Espírito, Pai, nessa hora, Pai. Você tem livre acesso, Pai. Você tem livre acesso nessa noite. Nós não estamos limitados, Pai, ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos sentindo, ou que nós estamos ouvindo, Pai. Nós somos, Pai, ilimitados na questão da fé, Pai, porque você nos deu uma palavra, Pai, que essa região vai ser alcançada, Pai, por causa da tua palavra. Ela não vai ser alcançada por aquilo que eu estou pensando, ou
aquilo, Pai, que eu idealizo, Pai, ou aquilo que eu estou sentindo, pensando, imaginando. Mas a tua palavra diz, Pai, que você é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, Pai, o poder que opera em nós, Senhor. Nós somos, Pai, guiados pelo Teu Espírito, Pai. Nós somos guiados, Pai, porque nós somos os Teus filhos. E a Tua palavra diz, Senhor, lá em Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Pai, nós somos guiados pelo Teu Espírito. Nós não somos guiados pelas circunstâncias, Pai, por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que as pessoas se olharam bem pra gente ou não. Pai, nós somos, Pai, independente das circunstâncias, porque nós somos baseados na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, irmãos. Vamos fazer uma declaração. Eu gosto de fazer essa declaração nos domingos, mas nós vamos fazer agora. Amém? Então pega a tua Bíblia, se anima. Nós estamos num lugar, Pai. Você está num lugar diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Amém? Então pega a tua Bíblia, irmão. Vamos declarar. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Diga: eu sou vitorioso. Diga: eu sou curado. Diga: eu sou sarado. Diga: eu sou próspero. Diga: a minha família faz parte desta visão. Diga comigo assim: diga: eu amo a igreja, porque foi você, Jesus, que estabeleceu isso. Amém? Aleluia. Então dá glória a Deus, irmãos, bem alto. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. Você pode sentar, se você conseguir. Amém, irmão? Dá glória a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Que bênção, irmãos. Estamos num culto de oração. E culto de oração não precisa ser aquela coisa, né? Parada, só porque é oração, só porque a gente vai orar parado. Há momentos que nós precisamos orar calmo, porque nós estamos falando com o Senhor e Deus não é surdo, né? Que a gente tem que estar toda hora gritando. Mas tem hora que é necessário, irmãos, você se mover, você falar para que você bote para fora aquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito. Não botar para correr o Espírito, mas para botar a força que há em você, a fé. Amém? Lembre-se, derrubaram o muro de Jericó. Quem sabe dessa parte da Bíblia? Não foi jogando pedra, não foi jogando dinamite, que não tinha dinamite naquela época. Foi, irmãos, eles passaram 7 dias rodando ali o muro. E no último dia eles deram um grito e ruiu para dentro, não ruiu para fora. Então é necessário, irmãos, às vezes nós declararmos alto, falar alto mesmo. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Ou só eu estou animado? Só eu estou animado, é? Amém? Dá glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Gosto dessa igreja animada. Nós somos animados. Amém? Culto de oração é animado. Amém? Vamos falar com alguém que nos ouve. Diga: Deus me ouve. Aleluia. Abre tua Bíblia, irmão, lá em 1 Pedro. Deus colocou uma palavra no meu coração. Quase que eu mudava agora por causa desse louvor. Mas vamos seguir o que nós estamos aqui proposto, tá bom? 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Irmãos, você que está aí online, muito obrigado pela sua presença, online também. Sei que a graça do Senhor vai alcançar a sua vida aí, mesmo sendo culto de oração. Fica em espírito, né, de reverência na sua casa, coloca a tua família para orar, ora pelos teus filhos, ora pelo teu cônjuge, ora pela tua casa, e faz esse momento, né, um momento de adoração ao Senhor também na sua casa, porque esse meio de comunicação é para alcançar também a sua vida. Esquece de curtir e compartilhar, amém? Então, irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: lançando sobre ele algumas das nossas ansiedades. É assim que está na sua Bíblia? O que é que a Bíblia está dizendo?
todas as preocupações ou toda a ansiedade. Irmãos, nós precisamos lançar. E lançar, irmãos, não é algo que eu dou, por exemplo, aqui, né? Vou exemplificar, queria que vocês olhassem para cá. Então, lançar, irmãos, todo mundo olhando para cá, por favor. Todo mundo olhando para mim. Então, lançar não é eu dar, por exemplo, a Tiago, eu dou isso. Estou com muito cuidado nisso. Aí, Tiago sabe mexer, mas eu fico, não, Tiago, deixa que eu mexo. Não, mas toma. Aí depois eu fico, não, Tiago, eu acho melhor não. Irmão, lançar, desculpa eu fazer isso. Lançar é jogar. É você ficar livre daquilo. Amém? Só Tiago disse amém. Eu sei que é difícil, num tempo como hoje, né? Eu sei que é muito difícil nós nos desprendermos de algumas coisas, porque a ansiedade, ela tem tomado conta de muita gente pelo Brasil e pelo mundo. O mundo está ficando mais rápido. Não sou tão velho assim, tenho cabelo branco, mas eu me lembro que quando a gente ia conversar com alguém, eu estava conversando isso com Dani e meus meninos, quando a gente ia, minha avó, ela ia falar com meus tios que moravam em São Paulo, eles ligavam para minha mãe, aí marcavam um horário, nós íamos pegar a minha avó, naquele horário, meu avô, eles sentavam lá e ficavam esperando o telefone tocar. Hoje em dia não, né? A gente está aqui, manda uma mensagem, né? Como é que você está? E a pessoa lá do Japão responde instantaneamente. Então o mundo está ficando agoniado, não é verdade? E uma das coisas que eu aprendi nesses alguns anos que eu tenho casado, nós vamos fazer 19 anos de casado. Essa igreja ela já tem 3 anos estabelecida, e eu percebi uma coisa, irmão, que não adianta a gente planejar e ser da forma como nós queremos, não é verdade? Né? A ovelha, no caso, no sentido de vocês, no sentido figurativo, como a Bíblia fala, é um tipo, né? Vou falar do animal, não vocês. Diga, eu não sou um animal. Né? O pastor não está comparando vocês a um animal, mas uma ovelha, o que é o trabalho do pastor? Ele fica ali sentado, esperando, né, a ovelha comer ali, depois ele tange para um canto. Então a gente precisa aprender a ter certas paciências, não é verdade? E eu tinha um amigo meu que ele era pastor de ovelha na minha cidade onde eu morava, e eu ficava com ele às vezes conversando. Ele até partiu para o Senhor, e a gente ficava conversando e ele ficava lá sentado, as ovelhas do pai dele, ele ficava tangendo, sentava lá, e ele ficava aguardando, e ele ficava esperando lá, obrigado, ele ficava esperando, e ele ficava lá esperando as ovelhas. E eu aprendi em alguns pontos, não sei de tudo, né? Mas eu notei que precisa um tempo, né? Nossos filhos nasceram pequenininhos, hoje já estão grandes, precisou de um tempo para que a gente possa aprender na vida que tudo tem sido um tempo, é verdade? Tudo é uma questão de tempo. E esse mundo ele está ficando muito apressado, muito agoniado. A gente sai, o trânsito de Campina Grande, não sei se você percebe, quem dirige aqui? Né? Tem hora que dá susto dirigir em Campina Grande, é um povo agoniado, tá todo mundo estressado, ninguém quer mais esperar ninguém, né? A buzina, alguma buzinada, você anda com cuidado, porque está todo mundo agoniado, todo mundo apressado, todo mundo quer chegar logo. Mas em Eclesiastes 3, a Bíblia fala que tem um tempo para todas as coisas, amém? Diga comigo, há um tempo para todas as coisas. Inclusive você aqui é o tempo exato. Você está aqui nesse lugar, você está conectado nessa visão, você está conectado a essa igreja, você está conectado a nós. E eu sei que há um tempo para isso. Há um tempo favorável para que você cresça, para que você avance e para que você tenha a convicção naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Antes de começar a falar, irmãos, eu queria indicar alguns livros que temos ali no nosso Verbo Shop. O segredo para uma poderosa oração. Há segredos para uma poderosa oração. Tem coisas que é necessário você saber o que vai falar. Você, como Dani ministrou aqui, você não vai falar ou orar a Deus pedindo uma coisa ruim a alguém. Às vezes que dá até vontade, né? Jogar uma praga. Mas nós não vamos orar isso. Então, segredos para uma oração poderosa, de Patsy Camenet, muito bom. Ela já veio aqui ao Brasil em umas conferências. O campo da batalha da mente, de Joyce Meyer, ou Maia, como você queira falar, é muito bom. Vou estar falando baseado em algumas coisas aqui, né? E para finalizar, essas indicações que eu tenho, que está ali no nosso Verbo Shop, né? Que você pode adquirir. A arte da oração, muito bom, de Kenneth Hagin, muito top. É bom você ler. E você pode ser extremamente edificado, né? A gente tem a palavra, a gente tem a Bíblia,
E tem homens também que escreveram livros poderosos, né? Não andem ansioso por coisa alguma, de Joyce Meyer também, muito bom, né? Tem a Bíblia a Bíblia é completa, só que tem livros, irmãos, que podem instruir a coisas para que você chegue lá, né? E tem esse aqui, ó, lançando suas ansiedades sobre o Senhor. Pronto, eu indico esse livro aqui de todos. Leia esse, é bom. Ansiedade, irmãos, vem para todo mundo, vem para mim também. Tem hora que tem coisas a ser resolvidas, que tem hora que Dani diz, tem isso para resolver. Eu disse, Dani, agora eu não estou preparado. Peço para ela esperar, porque tem coisas que você precisa orar ao Senhor, tem coisas que você precisa esperar a resposta daquilo que Deus tem para aquele momento. E eu vou dizer, as urgências, daqui os livros para você procurar, as urgências, ela tem cada vez mais nos procurados. Mas nós vamos estar meditando em alguns textos aqui, antes que a gente ore, porque nós viemos para um culto de oração. Amém? Então, continuando o versículo 7, a Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, por que nós precisamos lançar? O que é lançar? É pegar aquilo que está em nossa posse e jogar para alguém. Quando a gente joga para alguém, há uma identificação de confiança, não é verdade? Tem coisas que, por exemplo, vou falar isso, hoje eu estava tão orgulhoso, né, porque eu fiz a faxina da igreja ontem, eu estou contando para todo mundo e eu vou contar para a igreja. Não sei porquê, eu acredito que vai alcançar alguém aqui nessa igreja e alguém online. Então ontem era meu dia de folga à noite em casa, eu vim fazer a faxina da igreja, com tanta alegria, tanto fiz. Então, quando Dani disse assim, eu disse para Dani, eu vou fazer a faxina. Aí eu fiz a faxina e ela confiou em mim. Aí quando eu cheguei em casa ela disse, ela mandou uma mensagem, deixa as outras coisas que eu faço amanhã. Eu disse, não, quando eu cheguei em casa eu disse a ela, não, Dani, eu já fiz tudo. Então ela confiou em mim. Esse é um exemplo para que você entenda, ok? Mas quando a gente, não sei se você já procurou, nós já procuramos um advogado de uma mala da gente que foi extraviado quando a gente voltou de São Paulo uma vez. E a mala, ela foi extraviada e além disso ela foi violada. Então a gente procurou um advogado. Quando a gente entregou o advogado, e essa questão já vai fazer 9 anos. Ainda não foi deferida, né? Quando a gente deixou com o advogado e saiu, a gente já ficou esperando os cifrões, né? Da indenização que a gente ia ganhar. Então, por quê? Porque a gente lançou para alguém que entende. Você não vai lançar algo, você não vai dar autoridade ou a chave do seu carro para alguém que não conheça. Não é verdade? Alguém já fez isso aqui? Dar a chave do carro a quem não conheça? Eu dou a chave do carro a Tiago dirige, ao irmão Sérgio, que sabe dirigir, a irmã Dorinha, a irmã Ivone. Só não dou a Lusca, que a Lusca corre só, misericórdia. Mas nós damos a confiança, lançamos para alguém. E o texto, irmão, ele vem dizendo assim, ó, no versículo 8: sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. A primeira coisa aqui que a gente pode identificar são duas, na verdade. Três coisas. A primeira, o diabo anda em derredor, ele não está ao nosso redor. O que é o arredor da igreja? É a gente aqui dentro e alguém ali fora. Um exemplo, seguranças, eu creio, amém? Você crê nessa igreja com segurança? Não é pecado não ter segurança. Segurança. O que é derredor? É a pessoa passando lá do outro lado da rua, né? Não é aqui no nosso redor. E a outra coisa aqui, que ele ruge como um leão. Ele não é o leão. Diga, o diabo não é o leão. Só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, amém? Então esse rugido como leão, não sei se ele faz miau, não sei. Sei que ele deve fazer um barulho lá como leão, mas ele não é o leão. A segunda coisa que a gente pode identificar com isso, sem falar que a autoridade está sobre nós de pisar serpentes e escorpiões. A terceira coisa, irmãos, que a gente pode tirar desse versículo 9, o versículo 8, desculpa. A terceira coisa, procurando alguém para devorar. O diabo, ele não vem para de lhe devorar. Eu não tenho medo do diabo. Diga, eu não tenho medo do diabo. Então a primeira é que ele está em derredor, ele não está no nosso redor. A gente está em algo, o diabo aqui colando. Eu estou sentindo o diabo tocando. Irmão, tira isso. O diabo não pode lhe tocar. Agora também ande certo, ande na legalidade certinha.
Não é verdade? Você não vai passar numa blitz com um documento do carro atrasado, sem capacete, sem cinto, você vai levar uma multa. Ou seja, se você não andar certo, nada vai estar te cobrindo. E a segunda coisa, como eu falei, é que ele ruge como um leão. Ele não é um leão. E a terceira é que ele está procurando alguém. Procurando é assim, vendo alguma coisa para tragar. Então vamos andar vigilante. E o versículo 9, irmãos, ele diz assim: resisti-lhe, firmes na fé. Diga, na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vida, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, irmãos, hoje nós temos toda terça lá no Ministério Verbo da Vida, onde eu trabalho, onde é um lugar onde administra todas as igrejas, né, Verbo da Vida. Nós temos mais de 520 igrejas, na qual nós fazemos parte dessa contagem. Nós estávamos aprendendo lá, né, com o apóstolo Guto, ele ministrando, e toda terça tem uma ministração lá falando sobre isso, e tiveram missionários lá falando do que está acontecendo lá em Portugal. Eles estavam lá. Então eu fiquei pensando, mas rapaz, eles passam certas dificuldades que também passamos no Brasil. Agir em fé, ter que lidar com a igreja e a rotina, né, da vida deles, porque missionário, eles foram lá abrir uma igreja, eles não estão lá de graça, assim, ninguém está dando a comida, eles têm que trabalhar, né? A Bíblia diz, quem não trabalha, não come. Então, sofrimentos iguais lá passam também, ansiedades, vêm opressões contra a vida dele, né? Mas a Bíblia diz aqui no versículo 9, resistir-lhes firme na fé. O que é resistir a alguém na fé? Eu queria que essa palavra fé a gente tivesse desvinculado da nossa cabeça, que é uma coisa de sofrimento. Viver pela fé não é aquele sofrimento, né? Eu vou deixar meu emprego, aí eu vou comer só um pão por dia, né? Eu vou ver essa vida de fé. Deus me chamou na fé. Aí o povo diz, glória a Deus. Viver pela fé, irmãos, é você viver crendo que a palavra de Deus diz. Você precisa trabalhar, né? Eu já caí nessa, viu? De largar emprego porque eu ia viver pela fé. Isso é a maior, desculpa a palavra, a maior bobagem. Você precisa, se você tem condição e tempo e organização para isso, você precisa trabalhar, né? Para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você não dizima nem oferta na vida do pastor. Se você quiser me dar uma oferta, irmão, eu vou estar aberto para receber. Amém? Agora eu não recebo o seu dízimo. O dízimo é do Senhor. Amém? Amém, irmãos? O pastor dá dízimo nessa igreja. Eu não vou dizer, não sei porque eu estou dizendo isso, eu estou sendo guiado por Deus para falar isso agora no culto de oração, não tem nada a ver. Mas eu estou falando, tá bom? Então, voltando para o texto, o viver em fé, ou estar firme na fé, você está firme na palavra. É um filho doente, é um filho desviado, é um filho ou um cônjuge desviado, trata mal, fazendo coisa errada, qualquer outra coisa na sua vida, e você diz, eu estou firme na fé. Como? A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Então eu estou firme. Pai, eu estou pensando isso, você é poderoso para fazer. Aí a Bíblia diz, lá em Isaías, que os teus planos são maiores do que o meu. Os teus pensamentos são mais altos, os teus caminhos são mais altos. Então eu estou crendo, Pai, eu estou fazendo isso. E você é poderoso para fazer infinitamente mais. Então estar firme na fé é isso. Mesmo que venham coisas difíceis para você, você precisa estar firme na fé. Abre lá comigo rapidinho para a gente encerrar. O culto de oração é rápido, é para que a gente possa orar mesmo. Em Hebreus capítulo 11, queria mostrar a você o que é fé. A fé, ela não é algo que você imagina e aquilo vai ser uma verdade. A fé, ela é baseada na palavra. Amém? Então a fé diz assim, ó, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, diga a certeza, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos, diga convicção, de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu posso fazer algo natural ou espiritual, crendo na palavra, que vai acontecer.
Se eu trabalhar 30 dias, eu vou receber meu salário. Não é verdade? Então isso é uma fé natural. Eu sei que aquilo vai acontecer. É uma coisa que eu espero. Mas a convicção de fatos que não vemos, como é que a gente vai crer em algo que a gente não está vendo? Então isso é a fé. Bem-vindo, né, ao campo da fé. A fé, irmãos, é você fechar os olhos naturais e enxergar pelos olhos espirituais. A Bíblia diz que o amor, a fé age pelo amor, né? Não tem como você agir em fé se você não ama. O que é amor? É você acreditar que aquela pessoa, ela vai superar, ela vai vencer, e você tem que ter paciência com aquela pessoa, mesmo não vendo lá na frente naturalmente aquela pessoa sendo transformada, aquela pessoa fazendo o que é certo. Amém? Então essa igreja, ela foi feita, ela surgiu pela fé. Eu lembro na nossa casa, eu quero falar isso de novo, que quando essa igreja começou na nossa casa, quando a gente fazia cultos, nós botávamos as cadeiras antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente botava as cadeiras, transmitia ao vivo, não vinha ninguém, e a gente declarava: Pai, obrigado, está chegando pessoas nesse lugar. Eu declaro uma igreja surgindo nessa região sudoeste de Campina Grande, e já estamos aqui. Se materializou aquilo que nós declaramos, cremos em fé, né? Tivemos a convicção de algo que aconteceu sem estar vendo. E você é feliz por isso, irmãos? Você é feliz com sua igreja? Aleluia. Eu queria só ler outros versículos aqui. Lá no versículo 7, você voltando, a Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não precisa você abrir, mas lá no Salmo 55, versículo 22, a Bíblia diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo será abalado. Diga: eu jamais serei abalado. Irmãos, pode vir um vento, pode vir infâmias, né? Injúrias, traições, você pode passar algumas necessidades, de algum momento ali alguma coisa, pode vir enfermidade, mas a Bíblia diz que o justo jamais será abalado. Deus não permite que você será abalado. Agora você precisa confiar no Senhor. Você não pode confiar nas pessoas. Como é eu confiar nas pessoas? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem um problema e você joga a responsabilidade para aquela pessoa. A confiança está vindo naquela pessoa. Não, eu sei que aquela pessoa vai resolver. Ai, meu Deus, eu descanso que aquela pessoa vai resolver. Você tem que crer em Deus, que Deus vai resolver. Amém? Lá em Lucas 12, versículo 22 a 31, eu vou dar só um resumo aqui. A Bíblia diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Não é verdade? Uma veste dessa aqui, qualquer coisa ela rasga, mas Deus está preocupado com o seu corpo, com a sua alma e também com o seu espírito. Mas a Bíblia diz, ó, não ande. Se é uma coisa não andar, é uma coisa no imperativo. Ele está dando uma ordem: não ande ansioso. Então nós não devemos andar ansiosos. Amém? Você está aqui? Amém. Eu posso ouvir um amém? Amém? Não ande ansioso, irmão. Ansiedade vem para todo mundo. Para todo mundo. Então você precisa se controlar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, em diante, não precisa você abrir. Jesus também se dirigiu, aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E lá em 1 Coríntios 9:9 diz assim, para a gente encerrar: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quanto pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então o que é que Jesus estava querendo dizer? Será que um boi que está trabalhando, ele também não vai poder comer? Ou seja, será que aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, Deus também não vai nos recompensar?
Porque às vezes a gente se apega a isso, né? Eu estou fazendo tanto e as coisas não acontecem, eu vou largar. Aí já larga. E o lançar não é isso. Às vezes você está deixando para trás as coisas. O lançar é você jogar para o Senhor e esperar que Ele faça. Mas também não é para ficar sem fazer nada. Como é que a gente faz? Fica declarando: Pai, eu te entreguei esse problema e a tua palavra diz que você é poderoso para resolver. Aí, Pai, eu descanso. Esse descansar, entre aspas, é você declarando: Pai, eu declaro, Pai. E vai fazendo o que deve ser feito. Mas você fica jogando a confiança no Senhor. É dessa forma que o crente anda. Lá em Filipenses 4:6, a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus. Você tem que dizer a Deus o que é. Não é jogar lá e ir-se embora. Não, Senhor, eu estou deixando isso aqui contigo, porque eu não estou conseguindo resolver. Mas a tua palavra diz isso. Aí ele diz aqui, no versículo: porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então você precisa dizer a Deus: Senhor, é esse problema que está acontecendo. E eu vou te suplicar. Eu quero te suplicar. Não é ficar... Não. Senhor, a tua palavra diz isso. Por exemplo, a tua palavra diz que pela minha vida o meu cônjuge vai ser abençoado. Então, Pai, eu declaro isso: meu cônjuge vai ser abençoado, porque eu estou sendo fiel a você, Senhor. E o versículo diz assim: com ações de graça. Você joga diante do Senhor, suplica com Ele com a palavra e levanta as mãos e diz: Pai, obrigado, porque eu lancei, eu estou orando e eu declaro que isso vai acontecer. Então, ações de graça, irmãos, é você agradecer por algo. E eu sei que é agir em fé quando a gente lança para alguém, suplica a Ele e agradece antes da coisa acontecer. Isso é agir em fé. Isso é estar firme na fé. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé, irmãos, para a gente orar? Nós temos algumas coisas para orar hoje. O versículo 6... lá de 1 Pedro capítulo 5, que a gente leu, não foi? A Bíblia diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você não precisa se humilhar a ninguém, nem se humilhar a circunstância nenhuma. O crente, ele não deve se dobrar a nenhuma situação que venha contrário à sua vida. O que é se dobrar a situação? É você se render ao ponto de não estar confiando no Senhor, de temer. O medo pode vir, como a Bíblia diz, que jamais será abalado. O que é abalado? Vem vento, vem você ficar ali, mas eu não saio daqui. A Bíblia está dizendo isso: é o vento, e você se segurando, estando firme contra as astúcias ciladas do diabo. Amém? Então eu queria que você estivesse orando. Nós vamos estar orando nesses 3 pontos, né? Você está firme, na verdade nós vamos estar nisso. Eu queria que você orasse ao Senhor, né? O que é que está te prendendo? Ou o que você tem na mão? O que está com você que tem sido um peso que você não está conseguindo lançar para o Senhor? Eu sei que quando a gente diz lançar, quando a gente lança algo, todo mundo vê que você lançou algo, né? A gente não quer ouvir só oração, ouvir qual o problema. Mas eu quero incentivar você a lançar diante do Senhor. É uma questão financeira, é um vício, é algo que você, na sua casa, que você está vivendo, com o seu cônjuge, com o seu filho. Então vamos orar, amém? Você, nesse momento, enquanto ao som do violão, você fizer a sua oração: Pai, eu entrego isso ao Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo, tem vindo ansiedade por causa disso. A ansiedade está vindo, irmão, porque a gente não consegue resolver. Ficamos arrazoando, pensando, imaginando como fazer. É quando a gente está ansioso, ou seja, nós estamos tentando resolver algo que nós não temos capacidade para aquilo. Tem coisa que é só Deus, irmãos. Será que Deus não está vendo os números em reais que você tem ou não tem? Será que Deus não sabe o boleto que você tem para pagar? As respostas que você tem que dar? As decisões que você tem que tomar? Será que tem transições que está acontecendo diante de você que está deixando você ansioso? Então joga diante do Senhor todo cuidado. Então lança, irmãos, nesse momento, abra a tua boca, ora.
Não se preocupa com alguém que está do teu lado, né? Somos irmãos em Cristo. Ninguém vai sair daqui falando alguma coisa. Então ora ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai. Nós lançamos diante de você, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem trazido, Pai, ansiedade para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, na área financeira, Pai, tanto que essa área o diabo tem levantado, Pai, na área familiar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na falta de emprego, Senhor, na mudança de emprego, em decisões, Pai, que precisam ser tomadas, Pai, e o diabo tem encontrado espaço para trazer ansiedade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu declaro, Pai, sobre a vida deles, Pai, uma graça, Pai, uma unção, Senhor, para que eles possam tomar uma decisão, Senhor, assertiva, Pai, guiadas pelo Teu Espírito, lançando sobre você, Pai, toda a ansiedade, porque você tem cuidado, Pai, deles. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, nesse momento, Pai, juntamente com meus irmãos, ajudando eles em oração, Pai, servindo eles, Pai, canalizando, Pai, para um melhor lugar, que é o melhor lugar de descanso, Pai, descansando em você, Senhor. Obrigado, Pai. Lançando sobre você, Pai, toda a ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque você tem cuidado de nós, Pai. Nós temos percebido, Pai, nós temos visto o tanto que você tem cuidado de nós, Pai, nos livrando de acidente, Pai, de morte, de enfermidade, Pai, de tomada de decisões erradas, de conexões ruins, de homens maus e perversos. Obrigado, Senhor. Você estabeleceu, Pai, essa igreja nesse lugar, Pai. Não foi uma ideia minha, não foi uma ideia da minha esposa, Pai. Foi por causa, Pai, da Tua vontade, Pai, em alcançar essa região, Senhor. Alcançar vidas, alcançar famílias. E até, Pai, eu declaro sobre a nossa igreja, ela não ficando ansiosa, Pai, com transições que estão, Pai, para se melhorar, para que cresça mais ainda, Senhor. Como um canteiro de obras, Pai, muita coisa é tirada, é pedra, é uma bagunça que se faz, Pai, porque está sendo, Pai, levantado colunas, Pai, para um grande crescimento e avanço. É isso que eu vejo para essa igreja, Pai. Você, Senhor, você, Pai, é o grande engenheiro, Pai, o grande construtor, que está, Pai, trabalhando, Pai, nessa igreja, Pai, está movendo, Pai, coisas para alcançar um crescimento, Pai, fazendo com que vidas sejam alcançadas. Sairemos daqui estruturados, fortes, cheios de graça, Pai, onde você tem levantado pessoas, Pai, guiadas pelo Teu Espírito, Pai, conectando, Pai, a nós. Mas, Pai, em nome de Jesus, juntamente com a igreja, Pai, eu lanço sobre você todas as nossas ansiedades em relação à nossa igreja, Pai. Essa igreja é sua, Pai. Por isso nós descansamos. Nós, Pai, podemos ver, Pai, o que você tem feito na vida das pessoas nessa igreja, Senhor. Nós não temos medo do que você vai fazer nessa igreja. Essa igreja é tua. Podemos confiar, Senhor, no Teu propósito. O seu propósito nunca é machucar ninguém, nem quebrar ninguém. Isso quem faz é o diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas você veio para dar vida, e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Podemos ver, Senhor, você passeando, Pai, nessa grande construção.
e pessoas fortes guiadas pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor. Podemos confiar e descansar. Não seremos jamais abalados. Obrigado, Senhor. Você trazendo pessoas para essa grande seara. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós te damos graças, Senhor, que nós lançamos sobre você, Pai, toda a nossa ansiedade, Pai. E a tua palavra diz, Pai, em Filipenses 4:6, que nós não devemos andar ansiosos, Pai, mas nós precisamos, Pai, fazer você conhecido das nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, Senhor. Nós lançamos, fizemos agora conhecida, Pai, as nossas petições. Agora, Pai, nós vamos suplicar a você, Pai. Então, irmãos, pega um versículo que nós vamos agora suplicar. Como eu expliquei, suplicar é você pegar um versículo e dizer: olha, o versículo diz isso, e a Bíblia diz isso, Pai. E Deus cumpre a palavra dele, porque Ele é fiel à palavra. Não é errado você suplicar ao Senhor, reivindicar o que está na Bíblia. Como Deus se alegra quando você pega um versículo e diz: Senhor, a tua palavra diz que você é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar o pão, a carne, o leite, a amizade, direções, unção, inspirações, revelações. Então você pode pegar esse versículo e pode levar para várias coisas, irmãos. Amém? Então vamos fazer isso agora. É falta de emprego, é dificuldade na família, pega um versículo que você não sabe, abra a Bíblia, fica livre. Amém? Eu tenho umas declarações que eu vou fazer para a minha vida pessoal e para a vida da igreja. Então fica livre, irmão, para fazer isso agora. Obrigado, Senhor. Tranquilidade, Senhor, harmonia, Pai, bem-estar, Senhor, momentos de descontração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, carro novo, Pai, móveis, algumas coisas novas, Pai, roupa, nada disso vai faltar na minha casa, Senhor. Enquanto eu cuido das tuas coisas, Pai, você cuida das nossas, como a tua palavra diz: buscai primeiro, pois, o teu reino e a tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, Pai. Então, Pai, nora, genro, Pai, para nós, pessoas, Pai, que você vai, Pai, nos direcionar, Pai, para os nossos filhos. Eles não vão casar errado, Pai, eles não vão ter uma profissão ruim, porque eles te servem, Pai. Eu declaro sobre a vida de Isaac, Pai, entrando na universidade o ano que vem, Pai, fazendo seu curso, saindo ileso, Pai, em nome de Jesus, não sendo tragado pelo diabo, pelo mundo, Pai, nem pelas meninas, Pai. Ele vai ser um homem guiado pelo teu Espírito, Pai. Eu declaro sobre a vida de Radassa, Pai, fazendo remo o ano que vem, sendo cuidada pelo teu Espírito, a tua palavra entrando no coração dela, Pai, livrando ela de todo mal, Senhor. Eu declaro, Pai, graça sobre a vida da minha esposa, Pai, em nome de Jesus. Declaro saúde, paz, Senhor, alegria, Pai, você suprindo ela, Pai, todas as necessidades da minha esposa, Pai, nem aquelas que eu não consigo, Pai, só você consegue. Eu declaro sobre ela, Pai, porque a tua palavra diz, Pai, que a minha esposa, Pai, será como uma árvore frutífera, Pai, no meio, Pai, da nossa casa, Pai. É isso que eu declaro sobre a vida dela, porque ela é uma mulher, Pai, sábia, como a tua palavra diz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você orou?
Em Filipenses 4:6, você pode ler em casa também depois, e a Bíblia diz: com ações de graça. Então, irmãos, ações de graça nem está acontecendo ainda. Você vai agir em fé agora. Queria que você levantasse suas mãos e agradece ao Senhor, crendo que já aconteceu. Amém? Pai, muito obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, sobre a minha casa, tudo que eu orei, Pai, suprimento contínuo, abundante, Pai, em nome de Jesus. Vendo meus filhos felizes, Pai, saindo para comer o que nós gostamos, Pai, passeando para onde nós gostamos, Pai. Pai, tendo experiências profundas, em nome de Jesus, sobre a minha casa, Pai. A paz e a alegria, porque a Tua palavra diz isso. Eu te dou graças por isso. Eu te dou graças, Pai, nessa igreja, Pai. Departamentos fluindo, Pai, não faltando pessoas, não tendo dificuldade em escalas, Pai. Tem mais pessoas do que oportunidades, Pai, nessa igreja. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, aí eu te rendo graças, Pai, porque eu já vejo pela fé 2 cultos nessa igreja no domingo, Pai, porque a igreja está cheia, porque a Tua palavra, Pai, entrou no coração das pessoas, está trazendo revelação. É isso que eu creio em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer obrigado, Pai. Diga obrigado porque já aconteceu. Aleluia. Amém? Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Você pode agradecer mais uma vez? Eu quero instigar você mesmo a ter um coração grato. Quando a gente agradece algo que a gente não está vendo, é fé. Vamos botar a fé em ação nesse momento. Obrigado, Pai. Obrigado, nós temos graça, porque tudo que nós oramos, Pai, aconteceu pela fé. Nós estamos convictos, Pai, de algo, Pai, que não estamos vendo, e nós te agradecemos antes de acontecer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.